Olá, amigos! Mais uma vez nos reunimos junto de vocês, a fim de trabalharmos com as diretrizes do Consolador Prometido, compreendendo os campos de transformação em que todos estamos mergulhados. Sim, porque conforme temos estudado ao longo dos podcasts, conforme podemos estudar na doutrina espírita, assistindo mesmo este campo revolucionário que acomete o planeta, uma verdadeira obra, que nós temos uma sensação olhando tudo, que tudo está tão bagunçado, confuso, complexo, tantas denúncias, tanta corrupção, tantas dificuldades, mas a bem da verdade são os campos da obra, da reconstrução, da vida do planeta que deve tomar outra forma dentro deste milênio e, portanto, deveremos assistir em décadas uma mudança sensível na Terra, nossa morada, nossa casa, no processo de evolução. Com alegria podemos sentir, através do Consolador Prometido e através da SEAMA, o convite luminoso de nosso Mestre Jesus, nos chamando ao campo do trabalho na libertação, na fraternidade e na esperança. Seguindo as diretrizes que nos trazem tantos espíritos, podemos entrever, em meio a tudo que assistimos, uma grande estrada de transformação. Nosso olhar pode se voltar às dificuldades, às crueldades, à tristeza, à dor pela qual os animais passam, e é imprescindível que sejamos capazes de voltar o olhar a tudo isso, e é por isso que nós nos reunimos hoje comentando documentários, simplesmente porque eles nos trazem realidades, estudos, dados científicos, depoimentos, que nos alertam, descortinam tudo o que tentaram esconder até hoje. Mas um outro olhar nos demonstra quanta transformação, quanto já se modificou, quantas pessoas falando em nome dos animais, quantas declarações vemos ao longo do mundo de pessoas que vêm se tornando veganas, de tecnologias que vêm desenvolvendo produtos cada vez mais detalhados, plant-based, verdadeiros caminhos para se encerrar o teste em animais. Meus amigos, é uma grande revolução. Uma revolução de nosso Mestre Jesus, uma revolução que finalmente dá voz aos animais, e a doutrina espírita é o campo da voz dos animais junto ao Evangelho. A SEAMA é um convite do Mestre para que nós possamos participar desta música divina onde a luz do amor ao próximo se fará em todos os caminhos de nosso Mestre Jesus. É um convite para que cada um de nós se torne um instrumento desta orquestra maravilhosa que faz o campo da esperança e da paz, o verdadeiro campo do planeta de regeneração. Sejam bem-vindos nessa estrada junto a nós, que seguimos todos o Mestre Jesus e as equipes espirituais responsáveis pelo processo de transformação. E encontraremos no caminho, sim, dificuldades e as lágrimas de nossos irmãos animais, mas não há dúvida, também veremos no caminho muitas transformações. A SEAMA existe há 15 anos e ao longo destes 15 anos assistimos muitos processos de transformação. Amigos, dando continuidade à minissérie que nós estamos fazendo, que nós estamos gostando muito de fazer, são documentários que enquadram efetivamente o meio ambiente, o planeta Terra e o impacto que o homem vem exercendo no meio ambiente. Mas se nós virarmos os nossos olhos para o olhar espiritual, nos lembrando que a Terra é a nossa casa-mãe, o planeta construído pelo Mestre Jesus, o nosso governador, se nos lembrarmos que somos apenas espíritos em evolução, ocupando neste momento o corpo físico do ser humano e que já traçamos os caminhos ao longo do tempo pelo reino mineral, reino vegetal, todo o reino animal e adentramos agora o reino nominal. Se nos lembrarmos mais ainda, conforme nos diz André Luiz no livro Missionários da Luz, da Lei de Auxílios Mútuos, de nossa responsabilidade perante todos aqueles que nos cercam em estágio evolutivo inferior ao nosso, tais documentários feitos pelo homem com o objetivo único de retratar
como nós estamos impactando a natureza e o que nós precisamos modificar a fim de tornar a Terra mais habitável para nós, seres humanos, não há dúvida nenhuma que, sob o olhar do Consolador Prometido e o estudo da evolução, estes documentários são um espelho da maneira como nós estamos tratando a casa Terra. Esta casa de nosso Mestre Jesus, confiada em parte a nós do processo de governança e administração, a fim de que possamos propiciar, através dela, o lar de bilhões, eu diria até mais trilhões, ou um número maior do que isso, de irmãos espirituais, cujo caminho de evolução é o mesmo que o nosso, cujo desenvolvimento da consciência se dá da mesma forma que se deu o nosso desenvolvimento da consciência. Esta casa, na verdade, vida espiritual em abundância, como nos diz André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, é muito importante para nós começarmos a exercer o olhar do espírita, o olhar, na verdade, do espírito que compreende que está inserido numa reencarnação e que, enfim, é um espírito em evolução e que o tempo todo, mesmo ocupando um corpo físico, vive a vida do espírito. Desenvolve a consciência que ruma na direção da consciência cósmica e olha para tudo que o cerca como efetivamente a casa de seus irmãos em evolução e os corpos físicos de seus irmãos em evolução. Como estamos traçando os caminhos da vida destes espíritos? De que forma estamos ou não estendendo as mãos no auxílio do processo reencarnatório? Que imagem estamos construindo as suas pequenas consciências que caminham no rumo da humanidade? Que exemplos estamos dando a eles? Que tipo de visão sobre amor, compaixão, piedade e esperança nós estamos deixando para eles? De que maneira estamos nos comunicando com estes irmãos? De que forma estamos exemplificando o amor que Jesus nos ensinou? De que maneira estamos estendendo as mãos efetivamente no processo da educação espiritual? Como estamos demonstrando para eles o significado de ser humano? Que tipo de pais e mães estamos sendo? Quando nós ligamos os nossos televisores, os nossos computadores, os nossos celulares que sejam, a fim de vislumbrar os estudos, as descobertas dos cientistas e todo um reflexo, nós estamos, na verdade, assistindo como estamos ou não auxiliando os nossos irmãos em evolução. Em resumo, como estamos ou não amando, ensinando e aprendendo. Portanto, meus amigos, a forma de pensar vai mudando à medida que nós vamos caminhando para o planeta de regeneração. O nosso olhar muda de ângulo. Deixamos de ver a vida material e a reencarnação única em si e passamos a enxergar a vida do espírito que ao longo do tempo ocupa diversos corpos físicos. Hoje nós falaremos de um documentário interessantíssimo. Está fazendo uma grande revolução, fazendo com que muitos se voltem a assistir outros documentários e criando uma nova forma de olhar o mundo. É do mesmo produtor de Cowspiracy, que nós teremos a oportunidade de falar mais para frente desta nossa série. Eu já assisti esses documentários, mas como é bom assistir novamente. Nós temos imensa gratidão pela oportunidade, porque uma coisa é a gente sentar na frente ali do computador, na frente da TV. Eu assisti pelo meu celular, então foi na frente do celular. E nós assistirmos apenas, nós absorvemos uma parte destas informações. Existem estudos, por exemplo, que demonstram que nós temos mais ou menos 70 mil pensamentos por dia. Só uma parte desses pensamentos, na verdade, é retido pela nossa consciência, que é aquilo que mais nos chama atenção. Então, quando a gente senta e assiste um documentário desse, por exemplo, que vai durar 1h40 minutos, 1h35, nós vamos reter apenas aquilo que nos chamará mais atenção. Mas como nós somos aqui voluntários para realizar o podcast Fala Animal, nós sentamos para estudar o documentário. Então, nós temos a oportunidade de realmente ficar ali horas assistindo, às vezes mais de uma vez, para fazer as anotações e pegar os detalhes. E aí nós vemos quanta coisa nós não pegamos. Então, eu posso dizer a vocês, assim, em nome de todos nós que fazemos esse trabalho como voluntários, somos parceiros de vocês que conosco trabalham, que vocês nos dão a oportunidade de termos de nos esforçar mais, para podermos trazer e compartilhar um pouco mais desse assunto,
sob a luz da doutrina espírita, e nós aprendemos tanto, tal qual nós sabemos que vocês que estão aqui conosco, ombreando sobre o aprendizado da relação que nós mantemos com os animais, passam a ver as coisas de outra forma, e quando nos dão um retorno, também nos dão um retorno com um olhar diferente, e nós aprendemos também com vocês. Somos os primeiros aprendizes e somos o primeiro ouvido. Para você que está nos ouvindo, que conhece doutrina espírita um pouco mais, vocês que são estudiosos da doutrina, porque conhecer bem doutrina espírita nenhum de nós conhece mesmo, enfim, porque a doutrina espírita é muito mais profunda e muito mais ampla que o nosso atual estágio de evolução é capaz de captar. Então nós captamos apenas aquilo que ainda somos capazes de entender. Vamos fazendo o aprendizado degrau por degrau. A doutrina espírita é uma imensa escada que nos leva à consciência cósmica, e à medida que nós vamos estudando e reestudando, vamos subindo pequenos degrauzinhos deste aprendizado, desse desenvolvimento de consciência. A doutrina espírita não é simplesmente uma filosofia, uma religião, uma ciência, ela é um caminho de expansão de consciência, ela é uma estrada de evolução. Então, à medida que nós vamos fazendo esse caminho junto de vocês, nós vamos efetivamente tendo oportunidade. E aí eu digo, quem estuda um pouco de doutrina espírita sabe disso. E se nós estamos aqui na posição dos primeiros que vão estudar e ver, observando os comentários, observando a luz da doutrina, enriquecendo os documentários trazidos pelo desenvolvimento intelectual do homem, eu não tenho dúvida nenhuma, inspirados pelos espíritos que vêm fazendo o processo de transição da humanidade, é porque nós somos os primeiros necessitados realmente. Os alunos mais necessitados dessa classe de amor aos animais. Os alunos que mais precisam, aqueles que sentam ali na frente para tentar aprender melhor pela dificuldade de entendimento, somos nós. Então, nós somos os primeiros que vamos aí estudar detalhadamente para trazer até vocês esse estudo. Nós somos os primeiros a ter de aprender. Então, a nossa gratidão imensa pela oportunidade que vocês nos concedem e a gratidão imensa em nome da SEAMA por partilharem conosco a doutrina espírita no estudo profundo da nossa relação com os nossos irmãos animais e da evolução do espírito que traça os caminhos da poesia divina do átomo até o arcanjo. Com alegria nós estamos aqui novamente e hoje vamos falar de Seaspiracy, que é um documentário do Netflix de 2021 que já está sendo um grande sucesso, foi lançado em março e é um documentário bárbaro, realmente vale a pena assistir, vale a pena estudá-lo, vale a pena observar os detalhes, os dados e fazer uma coisa que nós fizemos e muita gente está fazendo, não é privilégio nosso não, ir buscar de onde vieram os dados, aprofundar nas informações e compreender os processos ali colocados, a profundidade do que está sendo colocado. Diferente dos outros dois documentários que nós tivemos a oportunidade de fazer, magníficos também, que foi The Cove e Blackfish, este documentário, como tem muita informação, nós faremos em duas partes. Então, hoje, a primeira parte do estudo do documentário Seaspiracy à luz da doutrina espírita. E nós estamos aqui hoje novamente com os amigos queridos que fazem conosco este trabalho e uma convidada, uma voluntária convidada, está empolgadíssima. Olha, ela passou o dia escrevendo coisa para nós hoje, eu posso dizer que ela está empolgadíssima, um assunto que ela adora. Então, olá Nádia, olá Tiago e olá Tânia, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, falando desse documentário que, para mim, pessoalmente, é um dos meus favoritos. Muito feliz aqui de estar recebendo a Tânia com a gente hoje. Salve para todos, aloha! Super animada, empolgada com esse tema, com esse documentário fantástico que é o Seaspiracy, nessa sequência maravilhosa que o podcast está fazendo. E estou aqui para somar com vocês e estamos juntos do começo até o final. Oi, Tânia, oi, Nádia, oi, Sandra, tudo bem? É um imenso prazer estar aqui novamente para mais um episódio, para falar sobre mais um documentário nessa série que realmente vai ficar bastante marcada na cabeça de todo mundo, para a gente poder discutir aí o que a doutrina espírita nos traz sobre esses irmãos que vivem no mar, que são pouco falados, né? Essa colocação do Tiago realmente, olha, são pouco falados, porque o mar é um grande mistério para nós. A verdade é que nós temos pouco acesso a adentrar as profundidades do mar. Eu queria fazer assim, um comentário para nós começarmos aí a pensar, para mudar um pouco o foco como nós vemos, porque nós tendemos a olhar o mar como se nós estivéssemos na praia, no máximo no barco, e aí nós olhamos as águas, no máximo a gente faz um mergulho até uma certa parte da superfície ou nada,
mas nós temos uma visão ainda pequena. Nós não conseguimos ver o mar como nós vemos o horizonte, porque efetivamente a vida marinha em si, que caminha desde a superfície até as águas mais profundas, até chegar ao solo marítimo, está muito além daquilo que nós conseguimos visualizar com os nossos sentidos comuns. Mas para que nós então possamos mudar um pouquinho a nossa visão acerca disso, nos lembremos que todo o processo reencarnatório da fase dos animais superiores acontece emergido no líquido. Olha, quando eu falo animais superiores, a gente pensa nas aves, a gente pensa assim, puxa, mas as aves, Sandra, nascem num ovo, mas dentro do ovo estão fechadas, e aí elas são alimentadas a partir daquele conteúdo que está dentro do ovo, e conforme o espírito vai evoluindo, ele adentra a fase de mamíferos, de animais superiores, que começa a fase de transição para a fase humana, aí sim, o processo acontece com ele mergulhado no líquido. Todo o processo de preparo para a nova fase acontece com ele mergulhado no líquido. Inclusive para nós, espíritos do reino hominal, nós temos todo o processo de desenvolvimento gestacional, ou seja, no momento que nós nos despedimos do plano espiritual, adentramos a primeira fase de gestação, preparação do corpo físico novo, para iniciar a reencarnação, todo esse processo de redução da consciência, todo esse processo que vai visualizando a vida física, essa transição para um novo olhar, para uma nova vida, um esquecimento efetivamente do passado, para o início de um futuro, seja ele um processo de expiação, de provas, uma missão, às vezes tudo numa reencarnação só, tudo isso acontece conosco mergulhados no líquido, o líquido magnífico do processo de gestação, que nutre, que sustenta, que forma o corpo, que permite a conexão com o materno, que permite a conexão com a nova vida. Não é diferente no processo de evolução. Por exemplo, nos conta André Luiz em Evolução em Dois Mundos, nos conta Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que o processo inicial da vida, as primeiras reencarnações, e a gente já teve a oportunidade de falar isso aqui, as primeiras reencarnações na Terra começaram no mar, que obviamente era muito diferente do que é hoje, começaram no mar. E não há dúvida que quando nós usamos da lógica, conforme nós vamos acompanhando fases marcantes de transição, por exemplo, de biologia comparada, nós vemos que diversas fases essas modificações acontecem dentro da água. Então, assim, no reino mineral, nós temos um processo dentro da água, um processo na terra. Reino vegetal, um processo na água, um processo na terra. Reino animal, em diversas fases. Um processo na água, um processo na terra. E, às vezes, a mesma reencarnação, como, por exemplo, os anfíbios, os sapos. Uma parte na água, uma parte na terra. Temos o mesmo processo ao longo do tempo e nós não podemos deixar de lado a nossa constituição física, dizendo que a gestação em si acontece dentro do líquido. Então, nos chama muito a atenção a importância das águas, a importância do mar, a importância dos rios, e isso que a princípio parece para nós simbólico, mas eu tenho certeza que não é apenas simbólico, são marcas profundas no desenvolvimento do espírito, nos ganhos de consciência, na modulação dos corpos, na vivência da experiência, uma outra forma de viver, de respirar, um outro universo, literalmente. Nos conta Spearcy, por exemplo, olha só, que 80% da vida na Terra, até 80% das diversas fases de reencarnação, sob o olhar da doutrina espírita, acontece no mar. Então, olha só, o mar detém até 80% dos processos de evolução da Terra. É muito marcante. É um número muito grande nas diversas fases de evolução do espírito. E olha, não precisa ser um grande gênio para observar. Nós vamos observar, se olharmos com o olhar da ciência, diversas fases. Nós vamos ver, por exemplo, o reino vegetal, como eu já falei, o reino mineral, dentro do mar. Nós vamos ver realmente animais com corpos físicos mais simples e animais com corpos físicos mais complexos, níveis de consciência medianos, menores, níveis de consciência altíssimos, como nós tivemos a oportunidade de ver aqui. E nós vamos ter, inclusive, no mar, mamíferos, né? Nós vamos ter aves marinhas que se alimentam na superfície do mar, então nós podemos alcançar aí inúmeras fases de evolução. Quando nós olhamos sob o olhar espírita, nós vamos ter ali dentro do mar diversas fases de desenvolvimento da consciência, diversas fases de desenvolvimento da lei de conservação,
diversas fases de desenvolvimento da lei de justiça, de amor e de caridade, no caso deles, da lei de amor. Nós vamos ter diversas fases da lei do trabalho, diversas fases do desenvolvimento da inteligência, porque 80% das fases de evolução do espírito na Terra acontece no mar. Então, quando nós olhamos para esse ângulo, é muito, muito importante. Para nós que vivemos na Terra, para nós que não respiramos embaixo da água, que precisamos ou usar de instrumentos ou desenvolver o nosso pulmão devidamente com grande esforço ao longo do tempo para podermos mergulhar e podermos vivenciar aquela vida, está muito fora da nossa realidade. Então nós nos esquecemos e não damos a devida importância a esta faixa tão importante de tanto impacto no processo de evolução dentro do planeta Terra, esta casa construída por nosso Mestre Jesus, pelo nosso governador, a receber o Espírito nas diversas fases de evolução. Planejou ele com seus geneticistas e seus arquitetos e engenheiros espirituais que 80% das fases de evolução neste planeta Terra aconteceria dentro do mar. Por aí, então, nós passamos a compreender com que delicadeza, com que carinho, com que olhar espiritual, como as diretrizes do Evangelho devem ter um caminho diferenciado para os nossos irmãos que habitam este outro universo dentro do nosso planeta Terra. Quantos mistérios nós não somos capazes ainda de desvendar? Quantos corpos físicos que ali estão que nós ainda nem descobrimos, no entanto, ali eles estão. Ali estão aqueles espíritos queridos trabalhando nesse processo. Seaspiracy vem nos trazer um alerta de que nós estamos tão equivocados e tão esquecidos, a nossa memória espiritual está tão perdida da nossa real relação no planeta e da importância que nós temos para estas crianças espirituais, que o nosso impacto nos mares se tornou gigantesco. Não é no bom sentido, ele é um alerta para que o nosso olhar daqueles espíritos em fase de humanidade, aqueles a quem o Pai confiou esta casa, e aguarde de nós que nós tomemos a responsabilidade dos irmãos mais velhos e nos alerta que nós estamos indo num caminho diferente daquela confiança de nosso Mestre Jesus em nossa capacidade de termos compaixão, de termos piedade e na nossa responsabilidade de amar e educar. Então, meus amigos, nós temos muito a falar e porque é um documentário denso de muita informação, efetivamente nós vamos fazê-lo em duas partes separadamente. Nós já estudamos, quando falamos sobre The Cove, sobre a inteligência dos golfinhos, nós já estudamos sobre a inteligência das baleias, e nós ficamos fascinados e apaixonados por essas criaturas maravilhosas que nós tivemos oportunidade realmente de falar a respeito. Nós vamos aprofundar um pouco mais, trazendo esta consciência de volta, a fim de podermos caminhar pelas informações que nos traz Seaspiracy, como uma estrada de alerta, e a partir daí tomar consciência de que caminhos nós precisamos fazer em nossa casa-mãe chamada Terra. Bom, Sandra, o documentário tem início com o Ali contando um pouco sobre sua paixão pelos oceanos, pelos golfinhos e baleias, e como essa paixão acabou se tornando uma obsessão pela busca de eliminar os plásticos em sua vida, porque ele notou nas praias o constante crescimento desse lixo, e assim ele sai em busca, nesse documentário, de tentar entender o porquê desse crescimento tão grande e porquê dessa poluição tão constante. A questão dos plásticos anda tão séria que os microplásticos, né, que é o que eles chamam, que é quando o plástico ele começa a se decompor, e na verdade o plástico para se decompor ele demora muito, mas ele se quebra em vários pedacinhos e é o que é chamado de microplásticos no oceano. Estima-se que um caminhão a cada minuto é despejado no mar de microplásticos, ou seja, é muito plástico que tem no mar, realmente. É interessante o ponto de vista que o Ali reforça no documentário, que é a parte da mídia, ter muito em foco a redução de consumo de canudos, plásticos, de copos descartáveis. Porém, a grande parte do lixo, ela não vem desses lixos domésticos, e sim vem da indústria da pesca. Ao longo do documentário a gente vai ver bastante isso, e acredito que depois desse documentário, esse ponto vai ser bem mais explorado pelos ambientalistas.
Em junho de 2019, o Japão deixa a Comissão Baleeira Internacional. E em julho do mesmo ano, volta a pescar os mamíferos no Ártico. Ele fica pensando, a gente sabe que acontecem mortes de golfinhos e de baleias acidentais no oceano, mas não cabe na cabeça dele pessoas que deliberadamente saem para matar, saem para caçar essas vidas. E como um apaixonado por essa vida marinha, ele achou isso um absurdo e resolveu investigar um pouco mais sobre isso. E ele vai atrás do Rick O'Brien, que é um dos ativistas mais notórios nessa área. Para quem não se lembra, ele era o treinador do Flipper. Nós comentamos bastante sobre ele no podcast sobre The Cove. E se vocês tiverem curiosidade, ainda não viram, ainda não escutaram, procura lá nos nossos podcasts, a gente comentando sobre o The Cove, ou assiste também o documentário, é muito bom, muito bacana. O Rick O'Brien, ele conta um pouquinho pro Alice sobre a história de Taiji, como acontece a morte, a caçada dos golfinhos lá. Ele questiona o Rick por que correr atrás disso, se na verdade há questões muito mais importantes, questões muito mais impactantes, como todo esse plástico, todo esse lixo no mar, no oceano. Por que ir atrás de Taiji, né? E Rick comenta, se você realmente está interessado em conservar os oceanos, se você realmente está interessado em proteger a vida das baleias, se você se chocou com a notícia de que o Japão está saindo da Comissão Baleeira Internacional, você precisa ir até lá e ver o que está acontecendo, porque se a gente não consegue resolver esse problema, que é do tamanho de um campo de futebol, como que você quer tentar resolver o problema do oceano, que é gigantesco? Então, ele para pensar um pouquinho e fala, bom, já que eu estou fazendo um documentário e é isso que eu preciso, vou atrás. Indo a Taiji, se depara com toda a cena que nós já contamos, que é bem triste, mas ele não fica só satisfeito com isso e ele começa a investigar um pouco mais. Ele vai tentar filmar dentro dos portos de Taiji, para saber um pouco mais no detalhe, ver um pouco além daquela questão da matança que ali ocorre, o que mais acontece em Taiji. E ele entra num porto, ele se depara com descarregamento de navios pesqueiros que entram e saem daquele porto o dia inteiro. É um fluxo muito intenso e ele vê muitos, mas muitos atuns. Ele se depara com a indústria do atum. Então, diante daquele vai e vem frenético no porto de Taiji, num dos portos de Taiji, ele fica um dia inteiro lá observando e ele vê que são muitos navios carregados que entram e saem e muitos deles com atum. Só para vocês terem uma noção, no documentário eles mostram uma abordagem que fizeram a um navio pesqueiro. Eles encontraram 8 atuns pescados e 45 golfinhos mortos. A indústria do atum, ela é uma das mais importantes no mercado da pesca. A carne do atum ela é muito valorizada e muito visada pelos pescadores. A pesca do atum ela é tão intensa que hoje em dia apenas 3% da população sobrevive. Essa pesca não é prejudicial apenas para a espécie do atum, que é uma das espécies que estão ameaçadas de extinção, mas ela também acaba prejudicando muitos outros animais marinhos nessa cadeia de pesca. E o comércio do atum ele gera tanto dinheiro que empresas grandes estão por trás disso. O Seaspiracy, ele comenta que a Mitsubishi é uma das grandes empresas que financiam essa pesca, ou seja, uma empresa de carros que não tem nada a ver com a pesca, ela acaba financiando isso devido a essa lucratividade. E em meio à observação que ele fez no porto de Taiji, ele também observou que não é apenas a pesca do atum que é muito intensa por ali. Fora a matança dos golfinhos que ocorrem no período do ano e toda essa pesca do atum ali naquele porto, ele também encontrou muitos tubarões e ele se chocou com a cena, porque a grande maioria dos tubarões que estavam ali, eles estavam cortando as barbatanas. Eles descobriram que na Ásia, a barbatana dos tubarões, ela é uma iguaria que representa poder, status, ou seja, quem come a barbatana do tubarão está demonstrando poder. Então, eles foram atrás desse mercado das barbatanas de tubarões para mostrar um pouco como funciona isso, e eles acabaram indo em Hong Kong, que é um dos grandes centros
que vendem essas barbatanas como iguaria em seus menus a preços estratosféricos, e toda vez que eles tentavam filmar, eles eram praticamente agredidos pelos comerciantes do local. Era extremamente proibido, há avisos em todas as lojas, em todos os comércios, tem aviso que é proibido filmar, e mais de uma vez ele foi posto para fora das lojas à força. E o que mais choca nesse comentário dos tubarões é que a carne em si, ela não tem gosto nenhum, ela não tem valor nutricional nenhum, é simplesmente para demonstrar poder. Ou seja, nós matamos um ser extremamente importante para a vida dos oceanos, porque os tubarões eles estão no topo da cadeia alimentar dos oceanos, ou seja, eles são importantes para manter a vida marinha equilibrada. Então é um absurdo o que o ser humano faz simplesmente para demonstrar poder. Muitos casos ele viu os tubarões sendo retiradas, as barbatanas dos tubarões, e os animais sendo jogados novamente no mar, simplesmente descartando o animal, muitas vezes ainda vivos, e eles ficavam se debatendo, agonizando sem a barbatana, morrendo ali no porto, alguns jogados no mar novamente para ficar entregues no oceano até morrer. Ou seja, muito triste tudo isso, decadente para a raça humana. Existe uma cadeia alimentar que mantém o ciclo de vida equilibrado, conforme nos conta a Gênesis, e o tubarão ele está dentro do ciclo marinho como um dos mais importantes nessa manutenção do equilíbrio de vida nos oceanos. Então, realmente é revoltante e muito triste toda essa situação que ele encontrou lá. Ele foi para investigar o que acontecia com os golfinhos na matança de Taiji e, de repente, ele simplesmente encontrou outros problemas como pesca excessiva de atum e retiradas de barbatanas de tubarão de forma cruel. Uma coisa interessante, Nádia, dando continuidade a isso que você está falando, né? E trazendo um pouco do que nós tivemos oportunidade de estudar e de nos aprofundar nos outros 2 documentários que nós falamos aqui, ambos tratando sobre a vida marítima, ambos tratando sobre a maneira como nós vamos nos relacionando com esses animais incríveis, que, na verdade, nós temos pouco contato e, lamentavelmente, quando temos contato, este contato tem sido pernicioso para eles. Nós temos nos colocado como aqueles irmãos mais velhos que prestam um mau exemplo. Nós temos sido más companhias, e olhando com um olhar claro e lúcido, nós não somos apenas más companhias, nós temos sido realmente verdugos destas criaturas magníficas que são os animais, particularmente os animais marinhos. Mas quando nós vamos falando, eu estava ouvindo você falar e trazendo um pouco desse reflexo do que nós aprendemos, né? Aí quando ele fala com o Rick O'Brien, e ele descreve, olha só, The Cove foi feito em 2010, foi o primeiro documentário que nós falamos, e quando ele vai para Taiji, novamente, que ele vai descobrindo esta nova conexão nesse processo, ele descobre que em Taiji a situação continua a mesma, ou seja, em 2010 foi feito o documentário The Cove, ele vem aí em 2021, então aí 10, 11 anos depois, a polícia ainda persegue os turistas, ainda é proibida a filmagem, ainda se esconde o que acontece ali na enseada de Taiji. Então nós vemos aí que houve uma redução, conforme nós tivemos oportunidade de dizer quando nós falamos de The Cove, uma redução, a gente falou um pouco disso de Blackfish, em Blackfish também, da caça que acontece, mas ela ainda existe com grande impacto. O que ele mais questiona nesse processo, quando ele faz essa filmagem, e a gente vê ele ali chorar, a gente chora com ele, né, Nádia? Quando a gente já está chorando, chora mais quando ele chora. Ele Com chora certeza. Disfarçadamente e a gente chora junto, e rever essas cenas é realmente muito difícil, porque estão ali criaturas incríveis, né? Nossos filhos do coração, filhos de nossa alma, então é muito difícil de ver. Mas ele questiona efetivamente essa situação, quer dizer, o que tem valor efetivo, o que faz a indústria de caça de Taiji funcionar é a indústria do entretenimento, são os parques aquáticos, que nós discutimos quando falamos de Blackfish. Porque o que tem valor financeiro alto é o golfinho vivo, é o filhote de baleia vivo, morto não tem interesse financeiro grande. E ele pergunta, mas por quê? Por que se mata tanto?
Por que esse processo acontece? Porque eles caçam e matam. Olha, para cada golfinho capturado vivo, 12 foram mortos. Por que ocorre essa caça? E aí a gente entra de novo numa coisa que nós já falamos, quando nós falamos sobre a caça, que é a caça predatória, que é aquela desculpa quando a gente falou lá em The Cove, que é um documentário de 2010, eu repito, que fala que os pescadores consideram os golfinhos concorrentes deles, dando a efetiva desculpa, que é uma desculpa que o governo japonês, quando ainda pertencia à Comissão Baleeira Internacional, deu, que é de que eles, na verdade, estão reduzindo o número de animais do mar, impedindo a pesca em alto mar. Mas quando você vem falando aí do atum, que está em extinção, e ele fala isso muito claramente, que está em extinção, o atum está em extinção, e ele é o rei do sushi dos restaurantes japoneses, lamentavelmente, né? No mundo inteiro, não é só na Ásia, não é só no Japão, é no mundo inteiro. Quando ele vem falando disso, ele diz que, na verdade, a caça aos golfinhos é uma desculpa para a caça do atum ela sair ilesa, para que o olhar para a caça ilegal do atum ela saia ilesa. E uma das coisas que nos chama a atenção é o fato de estar em extinção. Então, nós temos o hábito de trazer para nós a extinção. Puxa, está acabando essa espécie, vai trazer um desequilíbrio ecológico, nós vamos ter um problema na biodiversidade do planeta, um problema na fauna, porque a gente tem uma perda aí do controle quando você tem uma espécie entrando em extinção. Então, eu queria trazer para nós aquela memória espírita, aquele conhecimento do espírita, porque a gente fica tão envolvido, né, nas palavras, na ciência, que toda ela é importante, toda ela é real, e o link efetivo com o conhecimento espírita nos traz um outro ângulo de visão, um outro campo de visão, ligado à importância da evolução na Terra. Nós nos lembramos do livro A Caminho da Luz, onde Emmanuel nos conta efetivamente que houve uma fase da evolução do planeta em que se fixou as espécies, todas elas, como elas estão hoje, para que o espírito encontrasse todos os corpos físicos necessários no desenvolvimento da consciência e no processo de evolução. Então, quando nós falamos que determinada espécie está em extinção, nós estamos falando, e nós já tivemos a oportunidade de trazer isso aqui, estamos reforçando que determinada fase da evolução do espírito, determinada fase importante no desenvolvimento da consciência está deixando de existir no planeta Terra. Pela ação humana, nós estamos realmente obstando determinada fase de evolução do espírito tão delicadamente, tão detalhadamente, tão amorosamente planejada pelos geneticistas do Cristo, tão bem adaptada ao local em que ela está, aquele corpo físico tão bem moldado, ao local em que ele ocupará dentro do planeta, para que o espírito encontre naquele modelo físico todo o processo necessário para o seu desenvolvimento da consciência. Então, quando nós pensamos no atum, todos nós, sem exceção, a primeira coisa que nos vem na cabeça é o atum em lata, né? Que nós estamos acostumados a ver o atum em lata ou aquele atum do sushi, que é o comum. No entanto, trata-se, na verdade, de um animal imenso, de um corpo físico enorme, que tem efetivamente no mundo um valor econômico muito grande, como nos disse a Nádia, mas não há dúvida nenhuma que tem para o espírito um valor inestimável. Modelo físico que tem para o espírito um valor inestimável no desenvolvimento da consciência, e não tenho dúvida que tem para o Cristo um valor inestimável como seu irmão mais jovem, e deveria ter para nós. Então, quando nós olhamos tudo isso que a Nádia nos descreveu, quando nós pensamos nos nossos irmãos que ocupam o corpo físico de um tubarão que cai no mar, nós começamos a pensar, Senhor Jesus, qual o impacto que nós estamos tendo na evolução destes nossos irmãos. Então, tudo isso são situações que nos devem fazer olhar com o olhar do Espírito, nos trazer o processo de humildade de quem busca, então, já deve começar a buscar em sua mente o que eu posso fazer. Eu, enquanto indivíduo, nós não temos força, nós que estamos aqui conversando, sozinhos nós não temos força de impacto com todo este processo econômico, com toda essa conspiração que ele vai nos mostrando. Mas unidos nós temos a força do impacto da transformação de quem é consumidor e de quem pode ditar o que deseja. Porque se existe a caça do atum é porque existe quem quer consumir aquele modelo físico, aquele corpo, né? Existe quem quer comprar aquilo. É uma coisa para nós começarmos a pensar, começarmos a colocar na balança, sob o olhar do espírita, sob o olhar do Consolador Prometido, sob o olhar da evolução, sob o olhar de nosso governador, nosso irmão mais velho,
que disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E aí nós começamos a pensar como nós estamos amando os nossos irmãos que transitam no mar. Agora, então, quem vai dar continuidade ao assunto para nós irmos adentrando o mar, adentrando o Seaspiracy, e olhando com o olhar dos animais, nos lembrando que nós passamos por essa fase do processo de evolução. Nós já ocupamos estes modelos físicos, nós já estivemos enquanto espíritos nestes corpos, em outra fase, onde não há dúvida, os mares eram, sob o impacto humano, bem menos perigosos, bem menos perniciosos. Nós vamos olhando aí sobre o olhar destes irmãos que transitam conosco no processo de evolução, o que é que, olhando para nós, como se nós estivéssemos no mar, olhando para o ser humano e pensando que visão será que eles têm de nós. Dando continuidade sobre essa questão dos tubarões e adentrando um outro ponto muito importante do próprio documentário, nós vamos passando para a Tânia agora a palavra, que vai dar continuidade no assunto. Nossa, é incrível, né? A gente vai vendo o documentário e quanto mais ele fala, mais a gente se aprofunda em questões que são invisíveis, né, para nós como consumidores. O peixe, né, que é um produto comercializado, infelizmente, considerado como produto. E, Sandra, você falou sobre a extinção. Voltando aos tubarões, o Seaspiracy ele cita que pela primeira vez na história, né, vou falar assim, os tubarões eles estão considerados extintos também. Ele fala em 80%, até 99% nas últimas décadas, de pesca, né, dos tubarões, de matança dos tubarões. Então, assim, pouco resta, né, dessa espécie. Infelizmente, mais uma espécie aí que está seguindo para a extinção. Teve uma pesquisa que eles fizeram que, com essa extinção dos tubarões, o oceano ele ou vai se tornar um pântano e ele vai morrer. Aquele assunto sobre serem topo de cadeia alimentar e eles estarem sumindo, né, estarem morrendo, esse desequilíbrio vai levar à morte também do oceano. Uma pesquisa feita em 2018, citada também no Seaspiracy. E não só os tubarões, né, nessa matança morrem, mas também as aves marinhas, porque as aves marinhas elas comem o resto do que os tubarões comem, né? Então os tubarões formam aquelas perseguições, né, dos peixes, e o resto dos peixes que eles comem fica em cima. Então facilita para a vida das aves marinhas se alimentarem. Com a falta dos tubarões, esses eventos não ocorrem mais e as aves marinhas acabam morrendo de fome, porque não tem mais ajuda dos tubarões. Então a gente vê que é uma sequência de desastres infinita, né? É incrível como isso tudo é omitido da gente, né? Essas grandes corporações, como a do Atum, e eles usam, né, o Taiji para tirar nosso olhar do que realmente está acabando com o planeta, que é a pesca industrial. Voltando na pesca industrial, a gente tem a questão das redes, né? Mas antes de eu falar isso, eu vou falar um pouquinho do número de tubarões que morrem, né? Que são exterminados. Eles estão falando em 11 mil a 30 mil tubarões mortos por hora. É um número, assim, inimaginável. Eu não consigo imaginar 30 mil tubarões morrendo por hora, assim. Eu não consigo enxergar isso. Para mim, é muito difícil chegar nessa conclusão, né? E a maioria dos tubarões morre na captura das redes industriais. Então, esses navios, eles são gigantes, eles são máquinas de matar, eles são feitos para capturar, são quilômetros de redes, né? O Seaspiracy fala em 50 milhões de tubarões, 50 milhões de tubarões capturados nessas redes. Um número absurdo. Fico indignada, negócio sinistro. E quanto mais a gente assiste, mais desespero dá, na verdade. A gente fica feliz por um documentário desse tá famoso, mas triste ao mesmo tempo de ter que ter ele para acordar, vamos falar assim, né? A humanidade. É uma mistura de sentimentos. Tem uma pessoa no Seaspiracy, na verdade, é um militar. E ele fala assim, achei muito interessante.
que as pessoas, elas não deveriam temer os tubarões no oceano. Elas deveriam temer, sim, o oceano não ter tubarão, né? Esse deveria ser o nosso medo. Porque o que acontece? Um tubarão, vão falar assim, morte de humanos. Acontece. Mas um tubarão mata, em média, 10 humanos por ano. Não um tubarão, né? Os tubarões em geral, todos eles. Então, tem 10 mortes de humanos em consequências de ataque de tubarão em um ano. 10. E a gente fala em 11 mil a 30 mil por hora de tubarão. Acho que quem é o vilão, né? Vamos lá. Difícil. Bom, continuando, essas redes, esse tipo de captura, eles chamam de... É uma pesca acessória que eles chamam, né? As empresas chegam a falar de pesca acidental. Eles usam a palavra acidental, mas essa palavra acidental ela não existe porque é tudo calculado. Então, o nome certo é capturas acessórias, que eles chamam em inglês de bycatch, tá? Então, como já foi falado, são redes que são, né, ençadas, puxadas pelos navios para pegar peixe, mas acaba pegando não só tubarões, como golfinhos, focas, aves marinhas, tartarugas, milhares de outras espécies super importantes, baleias, para esse equilíbrio planetário. Na Islândia, por exemplo, em um mês, tá, de pesca industrial, 269 botos são capturados, 900 focas e 5 mil aves marinhas. A gente está falando da Islândia, que é um país pequeno, minúsculo. Em um mês, olha o estrago que faz. Na França, por exemplo, que é outro país minúsculo, 10 mil golfinhos, são 10 mil golfinhos, gente, 10 mil, que é 10 vezes mais que os de Tage. E ninguém sabe disso. Então, esse é o maior problema, a falta de informação. E eles não fazem questão nenhuma de mostrar, né? Isso é abafado. A França tentou e conseguiu, por muitos anos, omitir essa informação. Hoje a gente sabe, está sendo passada pelo Seaspiracy e outros documentários. Então, assim, é a mesma coisa com a sopa de barbatana. A sopa de barbatana é um problema? É um problema. Mas é metade do problema. A outra metade não é a sopa de barbatana. A outra metade é o consumo de peixe mundial. Porque a sopa de barbatana, ela fica ali na Ásia, né, Japão, China, ela não sai muito daquela região. Agora, o planeta inteiro come peixe. E é esse que é o problema. Então, a pesca industrial, ela é muito pior do que o consumo de barbatanas, que é errado também, não é isso que a gente está falando, mas é a mesma questão dos carudos, né? Daquele de tirar a atenção do que é o real, do que é o verdadeiro. O material usado para a construção das redes de pesca, se a gente comparar, né? Vamos fazer como que a gente vai medir isso, né? Simples. A gente dá 500 voltas no planeta e pronto, medimos. 500 voltas no planeta é a quantidade de material usado para se fazer essas redes de pesca. Nós amamos golfinho e baleia, mas uma das coisas mais chocantes que nós não percebemos é que a maioria dessas matanças vem da pesca comercial. São 300 mil baleias e golfinhos sendo mortos por ano por causa da pesca comercial. Por isso que nós fizemos em duas partes, porque é muita informação para nós pensarmos, refletirmos, para tomarmos conhecimento, para pautarmos deste conhecimento para nós mesmos. Mas nós que estamos aqui na SEMA, vocês que nos acompanham sabem, somos veganos, alguns há mais tempo, outros há menos tempo, a maioria alguns já eram veganos quando adentraram a SEAMA, e outros se tornaram veganos ao adentrar a SEAMA, iniciar os cursos da SEAMA. No entanto, não fomos sempre veganos, e ainda que tivéssemos sido nesta reencarnação já veganos, somos espíritos que reencarnam e desencarnam múltiplas vezes, e fatalmente nós já compactamos em maior ou menor grau com esse tipo de situação. Então, também para nós, essas colocações que estão no documentário são objeto de profunda reflexão, se não para o momento atual em que nós vivemos, na relação que nós temos com os animais, fatalmente, para todo o campo que traçamos dentro do processo reencarnatório. Posso falar por mim, estou agora com 49 anos, quase 50 anos, que sou vegana há 18 anos. Ou seja,
Durante 31 anos eu não fui. Né? Assim, o impacto que esse tipo de informação tem para nós, o quanto nós ignoramos do processo que ocorre, como é importante que possamos tomar conhecimento, pesquisar e a fundo, para que nós possamos tomar decisões que, ao mesmo tempo, isso que é uma coisa incrível, isso que eu acho incrível na doutrina espírita, incrível quando nós estudamos a evolução do espírito, quando nós estudamos efetivamente o desenvolvimento da inteligência, da consciência, do livre-arbítrio, o objetivo do corpo físico, assim por diante. Seaspiracy é para nós uma tomada de consciência, um caminho novo, porque mesmo nós que estamos na SEAMA, que neste atual momento desta reencarnação, já pelo conhecimento trazido pela doutrina espírita, pelo estudo da evolução do espírito, por livros que não espíritas são, mas que nos trazem o entendimento sobre as emoções dos animais, os sentimentos, que vem de encontro ao conhecimento espírita. Então, é a ciência casando com a doutrina espírita, comprovando pelo olhar do homem aquilo que o olhar dos espíritos superiores já nos traz, o conhecimento que eles já nos revelam. Então, tudo isso nos fez tomar a decisão de pararmos de compactuar com a crueldade com a qual os animais têm de lidar no nosso planeta, e então decidimos ser veganos. Mas mesmo nós não fomos veganos o tempo inteiro, mesmo nós, ao longo da reencarnação, não tivemos esta consciência, não vislumbramos estes caminhos antes. Então, Seaspiracy é para nós, para todos nós, um impacto, né? Um choque de realidade, se não pelo presente, no sentido de nós mesmos, pelo passado, onde nós transitamos com esse tipo de situação, ignorando que isto ocorria. E no presente, para nós que já somos veganos, é um impacto muito grande imaginar efetivamente, e aí eu vou usar um termo que pode pode chocar alguns, mas que para nós, efetivamente, que compreendemos a evolução do espírito, que nos entendemos como irmãos mais velhos, que compreendemos que a maternidade, a paternidade trata-se realmente de espíritos que são confiados a nós, como no desenvolvimento da consciência e da evolução, quando nós temos um filho, na verdade, nós recebemos espíritos que nos são confiados no desenvolvimento da evolução. Mas quando nós temos em nosso lar um espírito em fase de animalidade, nós temos um espírito que nos foi confiado em seu processo de evolução. O choque está ligado ao nosso antropocentrismo, não à realidade espiritual a qual nós estamos inseridos. Então, quando nós ouvimos que por ano 300 mil baleias e golfinhos são mortos no mar pela pesca acessória, 50 milhões de tubarões são mortos no mar pela pesca acessória, nossos ouvidos estão ouvindo assim, 50 milhões de filhos da humanidade. 300 mil filhos da humanidade, trilhões de filhos da humanidade são mortos todos os anos pela própria humanidade. Um número enorme de espíritos confiados pelo Cristo a nossas mãos são cruelmente mortos pela nossa ignorância acerca das leis divinas. Eu vou trazer um texto do livro Plenitude, Psicografia, de Divaldo Pereira Franco, Espírito Joana de Ângeles, em que ela fala assim, olha, a paixão de Cristo por todas as criaturas é um estímulo constante a que se compadeçam os indivíduos uns pelos outros, sustentando-se nas dores e dificuldades, jamais piorando as suas necessidades ou afligindo-os mais através dos instintos agressivos, por acaso prevalecentes em sua natureza animal. Então, um recado importantíssimo de Joana de Ângeles. Mais para frente, ela diz assim, olha, porque é doloroso para a gente ouvir tudo isso, né? Então nós tendemos a nos defender. É natural que a gente faça isto. Então, a Joana de Ângeles nos fala assim, há quem postergue a realidade, evitando-a para não sofrer. E existem aqueles que pretendem apoiar-se no realismo rude, que não passa muitas vezes de outra forma errônea de ilusão. A consciência da realidade resulta da observância dos acontecimentos diários, da transitoriedade do chamado mundo objetivo e de uma análise tranquila e lúcida a respeito do que é verdadeiro em relação ao aparente, do essencial ao secundário e sucessivamente. Então, meus amigos, o amor de Jesus por todas as criaturas é para nós um reflexo necessário de que nós estamos aqui para amparar nossos filhos animais, reduzir ao máximo a aflição deles, auxiliá-los no processo de evolução dentro dos desafios que eles já passam,
no cotidiano da natureza, e não para agressivamente infligir a eles mais dores e sofrimentos. Então, essa é a primeira reflexão que nós devemos ter. E a segunda é olharmos o Seaspiracy não como uma acusação a nós, não como uma acusação à humanidade, mas como um relato da realidade, que nos faz observar com paciência e coragem, humildade e esperança de que nós temos caminhos para a mudança. É importante que nós observemos tudo isso com calma, com tranquilidade, com fé no Cristo, que vai nos revelando os caminhos que nos foram escondidos, a fim de que nós, espíritos em evolução, detentores aos poucos do conhecimento das realidades espirituais, estudiosos do Evangelho do Amor, do Evangelho da Indulgência, do Evangelho da Benevolência, aqueles que não podem efetivamente atirar a primeira pedra, possam então decidir que caminhos nós podemos fazer para irmos modificando pouco a pouco todo este processo, porque a verdade é que é possível retomarmos um caminho de paz, de amor e de esperança. Vou usar aqui uma frase de Francisco de Assis: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente estará realizando o impossível. Nós temos mais uma parte para nós comentarmos agora, dando continuidade a este assunto da pesca acessória. O Tiago agora vai aprofundar para nós um pouco sobre a poluição realmente e outros aspectos em relação ao que ocorre no mar. É verdade, Sandra. Nessa parte do documentário, começa a entrar em alguns pontos de como empresas que criam certificações de pesca sustentáveis tratam todo esse assunto, e ele começa a ir atrás de alguns selos, como o MCM, como o Dolphin Save, para entender quais são as ações que eles têm e como eles garantem realmente que o produto que está sendo comercializado tem realmente uma coerência por trás e que não faz parte dessa indústria tão nociva para os animais marinhos. E aí começa a investigar, começa a fazer algumas reuniões com essas empresas e começam a ter contradições nas conversas, nos assuntos, nas informações que são passadas. Membros da própria organização da empresa divergem de opiniões. Tem uma parte do documentário até que uma das funcionárias de um desses selos, ela comenta que a única forma realmente de se garantir que não tenha pesca excessiva ou que tenha algo que prejudique a vida marinha é não comer animais. Ela usa exatamente esses termos, e aí quando ele tem realmente uma reunião com a presidente desse selo, a informação é totalmente divergente, a informação acaba sendo contraditória com relação a isso. Em outras situações também tem um outro rapaz que não consegue ter de forma alguma uma rastreabilidade do que o selo dele garante, ou seja, não é possível garantir que os produtos que são comercializados a partir do selo dele tenham realmente uma sustentabilidade, tenham alguma ação que não traga impacto para a vida marinha ou para o meio ambiente. E aí também traz para a gente, né, a questão da pesca acessória, que cerca de 40% dos animais que são capturados nessas pescas acessórias, eles são devolvidos ao mar sem vida. Ou seja, realmente não faz sentido nenhum eles pescarem aquele tipo de animal. Veio por conta das redes, né, de pesca, que eles capturaram vários animais além do que precisavam e de espécies que eles não gostariam de comercializar. Eles simplesmente descartam. Como você bem nos lembrou, Sandra, são nossos filhos, e que realmente, vendo essas cenas, acaba trazendo para a gente aí uma lembrança muito triste, né, da situação que a humanidade trata os filhos. Não só com isso, né, não só com todas essas informações, os produtos que são utilizados para essas pescas, eles têm uma vida útil, né, principalmente as redes de pesca. E quais são os destinos dessas redes, né? Elas são jogadas ao mar, simplesmente descartadas no meio do oceano. Com os levantamentos que são apresentados no documentário,
entre 40% e 45% dos plásticos existentes nos oceanos, inclusive formando imensas ilhas de plástico, são de redes de pesca. E essas redes, não só pelo fato da poluição em si, elas causam uma outra situação para os animais marinhos, que são cenas que a gente costuma ver em alguns momentos, até mesmo na mídia, nas televisões e tudo mais, que são animais presos nessas redes, animais morrendo porque entram no meio dessas ilhas de plástico e acabam não conseguindo sair, ficando realmente impraticável a forma deles saírem dali. Tem toda a questão da poluição marinha, tem a questão que foi comentada no início do podcast, que esses plásticos vão se deteriorando e causando aí os microplásticos, né, que vão se espalhando ainda mais nos oceanos, prejudicando ainda mais, como nós vimos aí nos outros episódios, né, do The Cove, do Blackfish especialmente. Existem relatos de que baleias foram mortas com o seu estômago cheio de plástico. Temos relatos também no Seaspiracy de que tartarugas também foram encontradas com os seus estômagos cheios de plástico, e outras espécies marinhas também, que estão, infelizmente, se alimentando de plástico por confundirem esse tipo de produto com animais que são parte da sua alimentação. E como esses produtos não são digeríveis por esses animais, né, acabam causando aí a sua morte. Então, trazendo um pouco do início do documentário, sim, os canudos e outros plásticos que nós humanos consumimos e são descartados de forma incorreta, que vão acabar indo para os oceanos, eles são de fato um problema, mas não são apenas esses problemas, né? Existem muitos outros. E ele traz para a gente, então, essa questão, né, dos plásticos no mar e tudo mais. Aí ele volta na questão dos selos e demonstra que muitas dessas empresas que são responsáveis até por depositar esses plásticos no mar, elas investem nas empresas que são detentoras do selo e que liberam os selos para que a população veja que aquele produto tem uma procedência adequada e tudo mais. Só que, como a gente viu também agora há pouco, as empresas que emitem, né, que são responsáveis por emitir esses selos, não têm condições nenhuma de garantir toda a cadeia e nem de fiscalizar que os produtos que são comercializados utilizando os selos delas realmente são algo sustentável. O que fica bem evidente no documentário é que não tem nada de sustentável atrás desses selos. Existem até situações ali, ele deixa subentendido que pode haver até um incentivo financeiro para que essas empresas emitam algum tipo desse selo, mas não fica evidente, né? Ele deixa só subentendido realmente. Tiago, eu estava te ouvindo falar e lembrando de um dado que eu encontrei aí nas pesquisas paralelas que nós vamos fazendo junto ao documentário, conforme nós vamos assistindo, verificando dados, nos aprofundando em outros dados. E aí você estava falando, eu estava fazendo o link com todo o assunto que nós discutimos até agora e com o que você estava falando, e aí pensando na pesca fantasma, né, que acontece no mundo, que é justamente isso, que é o termo pesca fantasma, então se refere a essas redes e equipamentos de pesca que são jogados no mar todo ano, porque vão sendo descartados cerca de 640 mil toneladas de equipamento formadas por redes de pesca, cabos, linhas de nylon e amarração, são jogados no mar, gerando uma verdadeira armadilha para os animais, né? Um verdadeiro que se enroscam nessas linhas, nessas redes que estão aí paradas e acabam morrendo, presos, se eles não conseguem auxílio do homem. Então, isso é um problema muito grave, secundário, entre aspas, secundário, porque ele vem do descarte dos equipamentos de pesca. Então, por isso, secundário a pesca comercial em si, mas de grande gravidade para os animais. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Ti. Sim, é verdade, Sandra. Esse problema da pesca fantasma realmente fica bastante evidente no documentário, que ele demonstra com algumas cenas
Como ficam os animais presos nessas redes? Ele traz para a gente, como você trouxe aí também, em números, né? Essas questões dos animais que ficam presos, que são mortos, ilhas gigantescas, né? Como a gente sabe a história do iceberg, né? Que apenas 10% do iceberg fica por cima da água, os outros 90% por baixo. O mesmo acontece com essas ilhas de plástico, como ele também chama, né? Então, 90% dessas ilhas de plástico ficam submersas e que são realmente responsáveis por grandes armadilhas a todo tipo de vida marinha, como tartarugas, golfinhos, baleias, tubarões e outras pequenas espécies de peixes também ficam realmente presos nesse material de pesca que foi descartado lá, causando essa pesca fantasma, que é o termo correto para se utilizar. Por que pesca fantasma, né? Porque como são redes de pesca, os animais entram nelas, não conseguem sair, como realmente ocorre nas pescas, né? Só que não tem nenhum humano ali, não tem ninguém responsável pela captura desses animais. Eles são capturados apenas por estar ali naquele momento, passando dentro desse material de pesca, dessas ilhas gigantescas de plástico que foram descartadas no meio do oceano. Vou aproveitar só para fazer uma correção aqui, que o dado que eu disse, que a cada ano cerca de 640 mil toneladas de equipamento, como redes de pesca, cabos, linhas de nylon, amarração, são descartados no mar, é no Brasil. Isso é um dado de um relatório de 2018 que nos conta que 70 mil animais marinhos morrem por dia no Brasil. Esse é um dado parcial, porque eles não conseguem fazer um levantamento, porque não há dados oficiais em toda a costa brasileira, mas de 2018. 70 mil animais marinhos morrem por dia no Brasil vítimas de pesca fantasma, que envolve isso que o Thiago nos falou, envolve também animais maiores que ingerem essas redes de pesca. Por exemplo, uma das causas de baleias encalhando, às vezes em números grandes, há diversas causas para encalhe de baleia no mar. Uma das causas nós já citamos aqui, que é uma causa de grande importância, que são sonares que desviam as baleias muitas vezes, que perdem a direção porque perdem o radar. A pesca predatória é uma outra causa muito importante, porque como é uma pesca em alto mar muito grande, muitas vezes elas têm que se aproximar mais da praia para ter acesso a alimentação, e aí às vezes tem uma mudança na maré e elas acabam encalhando. Atropelamento por navios em alto mar gera lesões às vezes muito graves e elas aí se perdem um pouco e acabam encalhando no mar. E o fato delas ingerirem estas redes de pesca que vão parar no estômago, levando a lesões às vezes irreversíveis, provocando o encalhamento destes grandes mamíferos no mar. Então nós temos aí realmente um processo muito sério. É muita coisa para nós pensarmos, mas eu posso dizer que é um presente para os caminhos da transformação. Se é chocante o processo que ocorre e a maneira como nós estamos lidando, volto a trazer aí o início do nosso bate-papo no podcast, a maneira como nós estamos lidando com esta faixa de vida que ocupa 80% da vida reencarnatória no planeta. Se nos é um choque o fato de nós estarmos com pouco que nós conhecemos a respeito do mar, intervindo tanto na vida e causando tanta dor, tanto sofrimento, tantas separações de famílias para estas criaturas magníficas que dividem conosco o planeta, também é este documentário um convite à modificação, à reflexão, à mudança, à forma de viver que nós temos hoje. É um convite para que nós possamos apresentar-nos para os processos da regeneração e termos, então, o direito de, com uma nova consciência, abrirmos uma nova porta sobre como nós, enquanto indivíduos, vamos nos relacionar com o mundo. Eu aproveito para trazer mais um texto de Joana de Ângeles, do livro Plenitude, para nos estimular a novos caminhos, nos trazendo de novo um processo de reflexão. Tivemos a oportunidade de ouvir, mas ele é válido e importante para este processo que nós estamos discutindo hoje. Joana de Ângeles nos diz o seguinte, ainda no livro Plenitude, psicografia de Divaldo Pereira Franco. O homem que pensa é responsável pela preservação da vida, que se manifesta em outros matizes e faz parte do conjunto que lhe sustenta a existência.
possibilitando a evolução de todos os seres e princípios vitais. Desse modo, os atentados e a desconsideração à ecologia se refletem na vida humana, qual ocorre com a sua preservação e cuidados. São as ações respondendo pelos seus efeitos. A fim de que se possa cessar o sofrimento, torna-se imprescindível a aquisição de uma consciência responsável, capaz de remontar-lhe as origens, analisá-las e trabalhá-las com direcionamento adremente planejado. A educação do pensamento, a disciplina dos hábitos e a segurança das metas são os recursos hábeis para o logro, sem os quais todas as terapias e técnicas se tornam paliativas, sem resultarem solucionadoras. Meus amigos, olha, nós conversamos bastante, nós sentamos e discutimos e ouvimos duras realidades, mas também ouvimos caminhos de transformação, mudanças de consciência, portas que se abrem e, principalmente, a oportunidade magnífica de não só mergulharmos na vida marinha, estando do lado de fora e compreendendo os nossos irmãos animais, quanto presentearmos a vida com a nossa decisão de amor ao próximo, a nossa decisão de compaixão, a nossa decisão de piedade e de representantes do Cristo e do Consolador prometido na terra, estando condizentes os nossos atos com os atos de nosso Senhor, estando condizentes os nossos sentimentos com os sentimentos do Evangelho, estando condizente o nosso olhar com a compaixão. Porque nós falamos de números, de poluição, de redes, de navios, de conspiração, de selos. Mas, no fundo, os animais não estão ainda em estágio de poder classificar da mesma forma que nós as redes, os navios, os selos, as conspirações, os dados técnicos teóricos, nem o número daqueles que se preocupam ou não com eles. Sob a ótica deles, eles transitam livres nas águas que deveriam ser tranquilas para as vivências da evolução do espírito e são arrastados por redes e mortos, sufocados pelo oxigênio. Eles transitam tranquilos e ingerem plástico e desencarnam deste processo sem ter quem os socorra. Eles transitam em família e são subitamente caçados, separados desesperadamente uns dos outros. Eles não conhecem a tecnologia que nós temos, mas eles são capazes de amar. Eles não compreendem os dados teóricos e intelectuais que todos nós compreendemos, mas eles entendem do mar como nós não somos capazes de entender. Compartilham daquele mundo submerso como nós somos incapazes de compartilhar. Ocupam os caminhos da evolução como nós não temos alcance evolutivo para compreender. Mas uma coisa, meus amigos, eles são capazes de entender que o ser humano pode fazê-los sofrer. E isso nos leva a um outro desdobramento. Eles também são capazes de entender que nós podemos fazê-los viver em paz. Seaspiracy pode nos parecer, ao início, um documentário que nos enche de dados, mas, na verdade, ele é um grito de socorro de nossos irmãos animais mergulhados nas águas que o Cristo criou, para que nós, seres humanos, sejamos capazes de ouvi-los e de buscar os caminhos da transformação. Nós estamos parando a nossa discussão na metade do documentário. Temos ainda um outro lado a ouvir, um outro caminho a pensar, mas muito para refletirmos nesta semana, todos nós mesmos, porque isto vai muito além simplesmente da decisão de nós sermos veganos e não compactuarmos com a crueldade com os animais, vai além porque vai para os caminhos de como recuperar o mar, que caminhos fazemos para auxiliar as comunidades que estão ao redor do mar, como nós podemos fazer para frear agora, a curto, médio e longo prazo, o processo de destruição que temos causado no planeta e solicitar a misericórdia do Cristo para a humanidade, pedindo humildemente a oportunidade de recomeçarmos e dessa vez fazermos realmente melhor. Dessa maneira, meus amigos, com essa reflexão profunda deixada a todos nós, voltando o olhar do espírito aos caminhos da reencarnação e da compaixão, da lei de sociedade que não engloba apenas
a vivência que nós temos uns com os outros, tão pequena esta visão, tão acanhada, a lei de sociedade, a lei de justiça, amor e caridade, entrelaçadas apenas à vida humana. Não, é um convite para que nós possamos perceber a lei de sociedade, vislumbrando a sociedade da terra, ocupada por todos os espíritos do Senhor, a lei de justiça, amor e caridade, válida para todas as criaturas de Deus. Reflexão profunda para esta semana. Deixamos aqui um abraço fraterno de todos os voluntários da SEAMA e até a semana que vem com a segunda e última parte de Seaspiracy.